Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos. No caso hoje mais um vídeo voltado à resolução, né, de questão de concurso. No caso a gente está dando continuidade à prova da Petrobras, né? A gente vai resolver questão por questão. A questão que a gente vai estar resolvendo hoje é a questão do módulo específico, né? A questão 2, que visa justamente regra do arredondamento. Bom, vamos dar uma interpretada aí na questão, né? 4 barras de aço de diâmetros diferentes foram medidas com o mesmo instrumento de medição e nas mesmas condições, apresentando os valores listados na tabela a seguir, né? E aqui vem justamente as informações, né? Medição 2 milímetros, né? 8505, 9 milímetros, 666, 12,5500 e o último 25,8500, né? E aí a gente tem as unidades, né? Décimo, centésimo, milésimo, né? Micrômetro, para cada uma das medições, né? E aí o que é que tem que ficar atento, né? De acordo com as regras de arredondamento, quando cada valor é arredondado para conter uma casa decimal, tem-se respectivamente em milímetros e aí vem os possíveis resultados, né? Lembrando que normalmente quando se faz um arredondamento para uma casa decimal é um tipo de medida secundária, né? É aquela que não tem tanta importância para a execução do projeto final, né? Se tivesse uma importância tão grande, não precisaria estar utilizando essa regra do arredondamento, né? Então normalmente são tolerâncias mais abertas, né? Então nesse caso aqui a gente vai vendo medição por medição e aí a gente já vai verificando ali na alternativa qual que se enquadra, né? A primeira é 2,8505, né? Detalhe, essa daqui é muito parecida com a última, né? Levando em consideração que as 4 casas decimais, né? Aqui é 8505 e aqui é 8500, né? Então, para a gente chegar no número, no valor nominal subsequente, eles estão bem próximos, né? Estão a 15 centésimos, né? Do próximo número nominal, né? Que no caso para 1 seria 3 e para o 4 seria 26, né? Ou aproximadamente 15 centésimos, né? Então aí a regra é bem parecida para ambos, né? Mas como vocês podem observar, o último valor é diferente, consequentemente deve ter alguma regrinha diferente para cada um. Mas vamos verificar o primeiro. No caso, como ele está indicando aqui 2,8505 e a gente vai estar arredondando para apenas uma casa decimal, o que é que a gente deve levar em consideração? Como aqui ele já passou da metade do próximo valor decimal, né? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Se ele fosse 2,8500, ele estaria exatamente na metade para passar para o próximo valor decimal, que seria 2,9, né? Vou colocar assim. Então ele estaria mais próximo desse valor, né? No caso o 2,8505, né? Então como ele está mais próximo desse valor aqui e já passou do centro, que seria 2,8500, então por passar do centro do valor decimal, né? Que no caso ele está passando aqui 5 micrômetros, né? Então por ele estar passando esse valor, consequentemente pela regra do arredondamento, ele vai para o próximo número decimal subsequente. Então se aqui é 8, então consequentemente ele vai para 9. Então ele vai ficar com 2,9. Pela regra do arredondamento, esse é o valor dele. Então por que ele vai para 9? Por causa desses 5 aqui, né? Se fosse 1, fosse 2,8501, também iria para 2,9, né? Se fosse 2,8500, que aí é o mesmo caso que tem aqui, e aí eu acho que já fica mais interessante a gente já ir logo para esse valor aqui. Mas matando aqui o primeiro,
né? Então a resposta dele seria 2,9. Nas alternativas, para esse primeiro, observa que a maioria já é 2,9, né? Da B até a E, então todos eles são 2,9. Então, consequentemente, a letra A já não tem mais condição de ser. Ok? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos responder agora já pela quarta medição, porque é a regra que está mais próxima, né? Aí você diz, então o 12,5500 também está próximo por causa do 500. Só que aqui nesse terceiro tem uma regra diferente, porque o valor ele está próximo ao centro do valor já de milímetro, né? Não do valor decimal. Então aqui tem uma regrinha diferente. Então deixa esse 3 para depois. Aí eu explico melhor. Então o 4, 25,8500. Nesse caso aqui, como ele está exatamente no centro, o 500 aqui, ou seja, falta 500 unidades para ele ir para 25,9. Então, nesse caso aqui, e porque também o 8 já passou do centro, que seria 25,5, nesse caso aqui, ele vai ficar arredondado para o valor decimal mais baixo na sequência. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar com 25,8. Por que ele está indo para o 8? Porque ele está no 500. Se ele tivesse 25,8499 para baixo, seria arredondado para 25,8. Se ele tivesse 25,8501, ele já iria arredondar para 25,9, como o caso que a gente viu aqui, né? Ele passou 5 micrômetros, então ele já arredondou para 2,9. Então, nesse caso aqui do 4, ele vai ser arredondado para 25,8, por causa dessa questão do 500. Então, nesse caso aqui, para o 4, essa seria a resposta correta. Então, vamos lá voltar para as alternativas. Aqui também é o mesmo caso, né? Tem 4 que estão indicando que pode ser o 25,8. Então, o que é que a gente tem que ficar atento? Se aqui na letra, no primeiro resultado, a gente viu que do B até o E está correto, e no quarto do A até o D está correto, então a gente já elimina dois resultados, né? Então a gente já tem eliminado a letra A e a letra E, né? Então sobra aí B, C e D, que tanto o primeiro resultado está correto, como o quarto resultado, pela regra do arredondamento, está correto. Ok? Então agora vamos ver o segundo. O segundo, esse aqui é bem simples, né? Ele está 9,6666. Então, a questão das três últimas casas já indica que ele vai para 9,7. E aqui também, né, a casa decimal, como ele já passou de 5, também não tem nenhum problema. Então, pelas duas condições, esse aqui automaticamente ele vai para 9,7. Então, esse aí, o segundo é 9,7, né, porque ele já passou totalmente da simetria de base dele. Bom, então vamos lá. Bom, o segundo, sendo 9,7, a gente só tem esses dois aqui, né? Ou melhor, tem esses três aqui, mas a gente já tinha eliminado a letra A e a letra E, porque ou não bate com o primeiro ou não bate com o último, e a gente tinha visto que B, C e D poderiam estar corretos pela primeira medição ou pela última medição. Só que nesse caso da segunda medição, esse 9,6 aqui não bate. Então, mais uma letra que é eliminada, que é a letra B. Então, a gente tem letra A, B e E eliminada. Então, sobrou a C ou a D, que aí no caso é a terceira medição. Então, ou é 12,5 ou é 12,6 a terceira. Bom, no caso dessa terceira, o que é que acontece? Essa terceira ela é bem interessante porque
se você não tiver tanto conhecimento dessa regra do arredondamento, ela parece muito com a primeira e com a quarta. Só que nesse caso aqui você tem que entender que o valor nominal é 12 e na sequência você já está indo para o 5, ou seja, que é o valor simétrico dele, ou seja, faltam 5 unidades de décimo de milímetro para ele ir para 13. E então nesse caso aí ele já está balanceado. E aí ficam faltando as 3 casas subsequentes. Então essas 3 casas subsequentes ele acaba tendo uma relação inversa da regra que é aplicada ao primeiro e quarto. Nesse caso aí, ele automaticamente ele é arredondado para mais, né? Ou seja, se ele tivesse 12,5499, ele seria arredondado para menos. Mas como ele chegou já na relação de simetria, ele é arredondado para mais, né? Aí é uma relação da regra, né? Convencionado dessa forma. Então, como ele está com 5500, ele já é arredondado para mais. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar com 12,6. Lembrando que o arredondamento para uma casa decimal. Então, o resultado desse terceiro é 12,6. Então, como sempre o pessoal fala muito, né? A famosa casca de banana. Você mata a primeira regra, mata a quarta, né? Eu digo, opa, essa terceira aqui é parecido, vou usar a mesma regra. Se a gente fosse utilizar a mesma regra, seria a relação do quarto, que no caso ele ficou arredondado para 25,8, então se então vai ficar com 12,5. Mas não é o caso aqui porque ele ele está na relação de simetria do valor nominal, né? Ou seja, faltando 500 unidades, né, para ele estar passando para a próxima casa decimal. Então o terceiro seria 12,6. Então, consequentemente, sendo 12,6, a alternativa que nos resta é a letra D. Então a alternativa D é a correta. Ok? É isso, quem tiver interesse aí, pesquisa mais sobre essas regras de arredondamento, né? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever, né? Toda semana tem vídeos novos. Valeu!